Hoje nós vamos falar sobre técnica de moldagem de transferência e apresentar um processo de moldagem com moldeira aberta e outro com moldeira fechada. Vamos expor pequenos detalhes de materiais que poderão ser opções desse processo. Nós, quando realizamos uma moldagem de transferência para modelo de estudo, podemos fazer opção inicialmente por um material mais simples que permita uma velocidade clínica maior. Seria o caso dos alginatos, que permitem um número de horas para que o técnico possa construir o modelo. Nesse caso nós temos o Hydrogun 5 Days ou o Chromopan. Todos esses dois alginatos permitem com que você execute com moldeira aberta ou fechada a sua moldagem de transferência. Lembrando que para que você tenha um bom desempenho desse material, você deve obedecer os princípios que o fabricante recomenda. No entanto, para que esse material melhore o seu desempenho, nós devemos fazer uma manipulação mecanizada. Essa máquina, ela permite com que ela funciona como uma batedeira de bolo. Na verdade, ela faz com que você construa uma massa mais homogênea, por ele produzir movimentos, um movimento circular mais frequente. Você vai construir esse material. Logo em seguida, você deverá utilizar uma seringa, que é de uso veterinário, para fazer a inserção desse material, tanto na moldeira quanto na boca do paciente. Como informei, toda a embalagem deste material vem descrito o tempo de manipulação, o tempo de trabalho em moldeira e o tempo de permanência em boca, somando um total de tempo de trabalho de 1 minuto e 50. Isso seria para o Hydrogun 5 Days. Quando você utiliza o Chromopan, nós temos no tempo total apenas uma diferença de 5 segundos, é 1 minuto e 45 segundos, cumprindo as mesmas etapas que, no caso, o Hydrogun oferece. Então, o Chromopan vai te oferecer as mesmas etapas, 45 no primeiro tempo, 1 minuto e 45 no total. Como dito, a família dos alginatos, eles nos auxiliam na moldagem de transferência para modelos de estudo ou na construção de antagônicos. Para a construção de modelos de trabalho, um outro material que podemos utilizar é a silicona de condensação. Nesse caso, a silicona de condensação, ela deve ser um instrumento de escolha quando você tem consciência de que não vai ter a necessidade de fazer uso da memória elástica desse material pela sua baixa capacidade de recuperação. E também quando você tem o apoio de um técnico e o de um laboratório, para que você tenha tempo hábil para construir o seu modelo dentro das recomendações do fabricante. Uma outra família de silicone que podemos utilizar seria a silicona de adição. Essa sim, a silicona de adição, ela nos permite um melhor tempo de trabalho, ela nos permite uma melhor memória elástica, o que faz com que este material seja de uso mais versátil, podendo ser a opção de fazer uso de moldagem em pacientes edêntulos, parcialmente edêntulos ou paciente dentado, porque a sua capacidade de memória elástica faz com que você tenha uma moldagem com mais perfeição. Eu faço lembrar que a escolha de cada material
permite o sucesso do seu trabalho. Vale a pena lembrar que a silicona, tanto de adição quanto a de condensação, que eu apresentei até o momento, são siliconas com material leve e pesado, podendo os mesmos serem utilizados numa única fase ou de dupla fase. O que seria isso? Você molda primeiro com o pesado, depois você molda com o leve, ou molda com os dois simultaneamente. A vantagem que esses materiais trazem é que nesse caso não tem a necessidade de você construir uma moldeira individual. Você pode utilizar o próprio material denso como a sua moldeira de trabalho. Você vai construir durante o seu ato de moldagem. Também vale a pena lembrar que a diferença que existe entre a silicona de adição e a silicona de condensação está na hora que você vai processar a construção do seu modelo. Há necessidade na silicona de condensação a construção de um modelo num tempo menor. A silicona de adição, você tem um tempo maior para iniciar a construção deste modelo. Vale a pena observar as recomendações que cada fabricante traz para esse processo de trabalho. Agora nós vamos estar falando a respeito da família dos silicones, das siliconas de adição, porém em monopasta. Nós teríamos aqui apenas uma silicona. Nós temos a base e o catalisador, que seria utilizada nesse dispensador, e que você teria uma mistura única. Qual a vantagem deste material? Facilidade de molhamento. Qual a desvantagem desse material? Recomenda-se a construção de moldeiras, devido ao custo e também o enclausuramento do material, para que você tenha um melhor resultado durante o processo de moldagem. Eu costumo dizer que essa silicona de adição, que é chamada de monophase, ou seja, de uma única fase, é quase que a mesma família dos poliéteres, é quase que a mesma família da mercaptana. A diferença é que esse material em monopasta, o monophase, por ser uma silicona de adição, ela tem uma memória elástica maior do que o poliéter. E com relação à família da mercaptana, ela tem uma estabilidade, não só a estabilidade dimensional pela memória elástica, mas também a estabilidade pela perda de substância, que é mais estável do que nos outros materiais. Por isso, eu costumo eleger este tipo de material como sendo de primeira escolha, devido a todas estas qualidades comparadas já aos materiais apresentados. Vejo que temos uma dificuldade, que o custo-benefício desse material tem uma proporção diferente aos demais. Agora nós vamos eleger o tipo de moldeira relacionado com o material de moldagem e o transfer de moldeira aberto ou fechado. Para este tipo de moldeira, nós poderemos realizar moldagem com alginato, silicona de condensação ou de adição, com uso do material leve e pesado, sendo somente para transfer de moldeira fechada. Já nesse tipo de moldeira, que é uma moldeira ortodôntica,
nós temos a possibilidade de fazer uso tanto da silicona de adição com duplo material, que seria o leve e o pesado, quanto a de condensação, quanto o alginato, podendo também ser feito a moldagem com o transfer de moldeira aberta ou de moldeira fechada, sendo que a opção que você for utilizar for ser de moldeira aberta, há necessidade de que você promova perfurações, onde você deve marcar a direção onde os transfers se encontram, que podem estar nessa direção. Você deve fazer a perfuração e assim pode eleger o seu material de moldagem. O alginato, silicona de condensação ou silicona de adição, não podendo utilizar a monopasta, ou seja, o monophase ou impregum ou mercaptana, porque nesse caso o custo-benefício fica desfavorável. Vale lembrar que quando for eleito esse tipo de moldeira, o profissional deve ter a consciência de que esse tipo de moldeira produz micromovimentos. Quando você eleger a sua silicona de adição ou a silicona de condensação para moldeira aberta ou fechada, já dito, quando for a técnica de moldeira aberta, você deve abrir os orifícios. Quando você eleger o alginato, deve lembrar que essa técnica é escolhida apenas para modelo de estudo. Também lembro que esse tipo de moldeira você nunca deve eleger a silicona de adição em monopasta, como o monophase ou outros elementos como o imprego, que é a família do poliéter, ou a mercaptana. Este tipo de moldeira não permite um bom enclausuramento do material e não tem uma boa relação de custo-benefício. Este outro modelo de moldeira, chamado de moldeira inteligente, nos permite utilizar a técnica de moldagem com moldeira aberta ou moldeira fechada. Podemos utilizar os materiais a silicona de adição, condensação, alginato, reforçando que sempre você deve respeitar o alginato para a moldagem de estudo, a moldagem com a silicona de condensação deve respeitar as suas limitações, e quanto à silicona de adição, você deve respeitar o uso de uma moldeira especial para a silicona quando ela é em monopasta. Neste caso desta moldeira, quando você fizer a opção pela técnica de moldagem com transfer de moldeira fechada, não tem o que fazer. Use os princípios normais, como das moldeiras anteriormente dito. Já quando você for fazer uso da técnica de moldeira aberta, aqui nós encontramos pequenos painéis que estão nessas regiões, que você deve eliminá-los de acordo com a direção do seu transfer. Você deve eliminar esse painel. Você eliminando o painel, vou eliminar mais um, para dar uma visão melhor.
Assim, você tem acesso ao seu transfer para conseguir realizar uma moldagem com a moldeira aberta. Ou seja, você tem uma moldeira pré-fabricada e de uma certa forma personalizada. Agora temos a chamada moldeira individual ou a moldeira personalizada, aquela que é produzida em laboratório de prótese através de uma moldagem preliminar, da construção de um modelo através de uma moldagem preliminar. Nesse caso, a moldeira é construída com um alívio interno de cera que serve para alguma técnica. Alguns profissionais utilizam a técnica de fazer a prova dessa moldeira ainda com um alívio em cera interno para se conseguir um vedamento periférico, que seria o stop da moldagem, para aí sim eliminar esse material interno e eleger o seu material de moldagem. O material de moldagem, nesse caso, para esse tipo de moldeira, continua podendo ser alginato para moldagem de modelo de estudo, a silicona de adição ou condensação. E para esse tipo de moldeira, você sim pode eleger a família do poliéter, pode eleger a família da mercaptana e preferencialmente a silicona de adição em monopasta. Vale lembrar que esta moldeira personalizada te permite o uso das duas técnicas de moldeira com transfer para moldagem fechada ou para moldagem aberta. Você utilizando o transfer de moldagem aberta teria a necessidade de se identificar a posição, do transfer através de uma caneta e logo em seguida utilizar uma broca Maxi-Cut e eleger a passagem do transfer para que você tenha acesso externo ao parafuso durante a remoção da sua moldagem. Agora temos a simulação do posicionamento de cicatrizadores ou de covers nessa mandíbula, onde foi instalados alguns implantes. Nós vamos fazer a simulação de uma moldagem com moldeira aberta e outra com moldeira fechada. Para que isso ocorra, existe a necessidade de que esse tapa-implante seja removido para que eu tenha acesso à cabeça do implante. Tenho acesso à cabeça do implante e aí sim eu vou eleger o meu transfer, que vai se adaptar nessa posição. É um transfer de moldeira fechada. Vocês percebem que essa região é lisa, esta outra região tem uma face que vai contribuir para a estabilidade deste componente dentro da moldagem. Agora nós vamos introduzir o pino passante dentro do transfer e vamos parafusar.
até que você encontre uma resistência, podendo identificar se o transfer está completamente estável na cabeça do implante. Neste momento, o profissional pode lançar mão do recurso de um raio-x, identificando esta justa posição do transfer na cabeça do implante. Como pôde observar, nós instalamos esse transfer de moldeira fechada, que no caso é chamado de poste de moldagem para moldeira fechada, na medida de 4.1, ou seja, de plataforma regular. Vamos também instalar este outro transfer, considerando que a nossa moldagem vai ser de moldeira fechada. Nesse caso, nós vamos agora remover o cicatrizador. Aqui nós temos o cicatrizador. Vamos remover o cicatrizador e vamos instalar. Nós vamos instalar agora o transfer de moldeira fechada, que é o mesmo do lado oposto. Vamos cautelosamente colocando o parafuso até que você tenha a resistência desse parafuso. Às vezes você pode fazer isso manualmente até sentir a estabilidade. Depois deste momento, você deve produzir o apertamento com a chave. Você produz o apertamento com a chave, onde a verificação pode ser tátil ou através do raio-x. Nesse momento agora, podemos eleger uma moldeira fechada, sendo qualquer uma dessas moldagens, dessas moldeiras. Podemos eleger esta moldeira, podemos eleger a moldeira ortodôntica, podemos eleger a moldeira metálica. Nesse caso, eu vou eleger inicialmente a moldeira metálica, para que a gente possa produzir uma moldagem com uma silicona de condensação. Nós elegemos a silicona de condensação usando a técnica de 2 passos. Então vamos com o material, primeiramente com o material pesado, realizar a moldagem. Aqui estamos aguardando o momento de presa, onde o profissional, mais uma vez, deve respeitar as recomendações do fabricante e observar a proporção da base e do catalisador para não oferecer alterações dimensionais devido à precipitação da presa no ganho de tempo. Isso você torna o procedimento clínico mais veloz, mas aumenta o viés. A partir do momento que você tem a presa completa do material, você, que está em torno de 5 a 7 minutos, é o momento de você sacar a moldagem. Verificando a parte interna da moldagem. E agora nós iniciamos a preparação para o segundo material, que seria o material leve, né?
seria o fluido. Podemos construir técnicas de canaletas para ajudar no escoamento. Alguns profissionais utilizam essa técnica. Essa, em forma de um triângulo, você realiza nas regiões dos pilares, onde fica mais fácil o escoamento do material. Ainda assim, podemos realizar alívios internos, permitindo uma menor compressão na área de tecido mole. Alguns profissionais defendem essa técnica, outros profissionais acreditam que esse procedimento seja dispensável, controlando apenas o nível de compressão durante esse procedimento. No entanto, cabe você poder produzir esse alívio através de uma lâmina de bisturi ou através de uma broca maxi-cut ou através de uma lâmina, nesse caso uma lâmina de barbear, onde você dobra essa lâmina e faz pequenas canaletas internas. Com estas canaletas nós podemos usá-las como referência para a inserção da moldagem da moldeira, onde você tendo essas referências, você vai saber exatamente como retornar com a sua moldagem de forma a não distorcer ou estrangular por excesso de compressão em uma posição diferente da inicial. Agora nós temos o material leve, que vai permitir que a gente faça a segunda moldagem, que agora vamos usar a referência novamente das canaletas. Vamos fazer a compressão até conseguir com que todo o material leve seja expelido. O importante para o profissional durante esse ato é sempre estar preocupado com a centralização da moldeira e observar se o material de moldagem, se o fluido sobre o denso foi suficiente ou se ele extravasou. Obviamente que durante o hands-on eu tenho a possibilidade, eu tenho a permissão de fazer alguns movimentos para controlar a fluidez desse material, controlar de forma que as pessoas percebam como que isso acontece na boca. Na boca nós vamos ter o assoalho, vamos ter os tecidos que vão controlar esse enclausuramento, dando um resultado na área da borda diferente de uma moldagem feita em mandíbula, onde nós não temos a contenção da área de mucosa e nem a região de fundo de saco vestíbulo, fazendo aquele arredondamento do fundo da moldagem. Nesse caso, nós vamos agora sacar essa moldagem para observar como foi realizado. Aqui nós temos o resultado. Vamos então marcar, mesmo que tenhamos a faceta que estabilize o nosso transfer, que vai ser posicionado dentro da moldagem, nós devemos marcar com a caneta
oferecendo mais segurança ao operador durante o transporte do transfer em boca para o modelo. Nesse caso, nós vamos fazer com que o transfer seja removido da cabeça do implante. Aí então nós tomamos posse, nesse caso, de um análogo. Ele vai encaixar no transfer do mesmo jeito que o transfer encaixou no implante. Então aqui nós temos uma réplica, na verdade, nós temos uma réplica do implante e o transfer que estava, quer dizer, nós temos agora uma situação na mão, que estava em boca e agora vai ser transportada para a moldagem. Aqui nós marcamos onde é a parte vestibular para ajudar a orientar a posição da moldeira, que nesse caso seria com a parte vestibular voltada no meu sentido. Nós vamos retornar colocando em posição o transfer que estava parafusado sobre a cabeça do implante. Concluindo a transferência do transfer de moldeira fechada, posicionando novamente no análogo com os mesmos critérios da marca feita na vestibular, eu reposiciono voltado para vestibular, aqui a marca, eu reposiciono. Aí então eu tenho a minha moldagem feita com moldeira fechada, podendo agora ser construído o modelo e eu vou ter uma impressão visual da mesma forma que estamos tendo aqui na mandíbula do hands-on, que seria a mesma impressão visual do operador em boca. Agora temos já eleito para esta segunda moldagem a moldeira inteligente com aquelas pequenas placas removidas onde vão permitir o acesso externo do parafuso na moldeira. Temos os transfers já agora diferentes, são transfers quadrados, são eles que vão permitir uma estabilidade maior durante o processo da moldagem, porque eles não soltam livremente. Vocês vão perceber durante a demonstração. Vamos utilizar uma silicona de adição, onde nós temos duas pastas e nós temos o material leve no dispensador. Esse material leve vai estar no dispensador e nós vamos manipular a base e o catalisador em proporções exatas, dispensando, nesse caso, o uso da mecanização que também tem disponível no mercado. Durante o seu processo de moldagem, de transferência, reforço a importância de eleger tipo de moldeira, material de moldagem, tipo do transfer e o uso de instrumentos de trabalho mecanizado ou misturadores ou dispensadores que irão proporcionalizar os materiais de trabalho. Nesse momento, como na fase anterior de moldagem fechada, nós instalamos os transfers quadrados
aferindo a sua posição na plataforma do implante. Verificamos a sua estabilidade. Nós verificamos a sua estabilidade. Podemos, neste momento, como informado, radiografar para que você possa confirmar com exatidão antes do seu processo de moldagem. Nesse momento agora, você deve aferir se esse transfer passa livremente pelo orifício produzido na sua moldeira, o que vai permitir o acesso a estes parafusos que irão liberar a sacagem da moldagem. Durante o processo de instalação dos transfers de moldeira aberta, você deve utilizar o artifício de estabilizar esses elementos antes da moldagem, para te garantir um posicionamento mais fiel e que você não sofra influência da contração ou da manipulação do gesso durante a construção do modelo. Então você pode utilizar a técnica que é do fio dental trançado, onde você vai depositando o pattern resin ou o Duralay sobre este emaranhado de fio dental até que você tenha uma barra rígida, confiando uma estabilidade dos transfers durante a remoção da boca, ou neste caso da nossa mandíbula, quando você remove o parafuso ou o pino passante que está estabilizando o transfer na plataforma do implante. Estas manobras podem produzir pequenos movimentos e esta barra vai impedir esses pequenos movimentos, o que não ocorre na técnica da moldeira fechada, onde único e exclusivamente o transfer com as suas referências, a sua faceta de estabilização é quem vai garantir o posicionamento do transfer durante a construção do modelo, que, ao meu ver, é menos confiável e é mais vulnerável a pequenas movimentações. Por isso, é uma técnica indicada mais para pequenos ou próteses individuais, ao invés de prótese múltipla. Durante esse momento, é importante lembrar que, ao depositar a sua resina no fio dental, deve-se ter o cuidado de não atingir a região do pino passante para não dificultar a remoção, que o Duralay faça um envolvimento em toda a circunferência do transfer, permitindo uma melhor estabilidade. Nós temos também, durante esse momento, uma contração da presa da resina acrílica. Por esse motivo, é recomendado que nesse momento você faça com disco de Duralay uma separação. Agora você tem duas hastes sólidas, totalmente livre de tensão. Agora sim,
você deve repor o material nesta região. Você vai repor o material nesta região, minimizando as forças de tensão, o que vai aferir maior passividade no seu trabalho. Vai aferir maior passividade no seu trabalho. Esse momento é o que você deve depositar menos quantidade de resina. Uma outra opção que pode ser usada é você utilizar barras metálicas, onde não teria a necessidade de criar extensões amplas de resina, e você apenas faria a união individual. Você faria a união em uma das bases, esperaria totalmente a contração. A partir do momento que essa base metálica estiver estável, aí sim você produz a segunda união, onde também você vai ter menos tensão devido à pouca quantidade de material que você está instalando nessa estabilização. Quando nós realizamos a união desses transfers com o Duralay, então nós vamos ter essa estabilização. Como eu mostrei, a necessidade de seccionar com um disco diamantado essa estrutura para que se minimize as forças de tensão. Quando nós utilizamos esta técnica de uma barra metálica transversal, colocamos apenas uma pequena porção de Duralay, e neste caso nós podemos utilizar a opção de uma resina fotoativada gel, que nos permite uma menor contração, e nós podemos colocar pequenos incrementos nesta segunda extremidade, e que irá minimizar então as tensões produzidas por um grande bloco de acrílico, como nesta técnica. Vou demonstrar para vocês com essa estrutura aqui o que a gente pode fazer. Nós vamos verificar se essa estrutura, aqui nós temos o Duralay, né? Está saindo. Nós temos que pegar uma ponta aplicadora para facilitar pequenas porções nesta região, e aí nós iremos fazer a estabilização através de um fotoativador. Como informei anteriormente, vamos colocando pequenos incrementos, como neste caso, para minimizar a tensão. Nós devemos fotoativar. Nós fotoativamos, vamos utilizar a técnica da resina de boca. Nós vamos colocando pequenos incrementos dessa resina e estabilizamos com o fotoativador. Uma vez estabilizado, podemos lançar mão da resina autopolimerizável convencional, ou podemos acrescer porções maiores, uma vez que a tensão não está agora mais diretamente na extremidade da barra metálica e nem no transfer. Essas duas técnicas aferem a estabilidade do transfer
durante o momento de remoção da moldeira da boca para a construção do modelo de trabalho. Para este momento, fizemos a opção da silicona de adição, pasta a pasta, material leve, que vai ser um único passo na moldagem. Utilizamos o estabilizador de metal e com o uso da moldeira aberta. Nós temos o dispensador aqui agora, que vai permitir que o material fluido seja dispensado no material pesado. Nós teremos aqui uma moldagem de um passo único. A importância de centralizar a moldeira e produzir a inserção, expondo a cabeça do parafuso, facilitando assim depois, para que eu insira a chave e remova o pino passante com mais facilidade. Então aqui nós temos, nós vamos ter aqui o escoamento do material leve e do material pesado num único passo. Agora nós temos a moldagem já com seu tempo de presa e iremos fazer a remoção. Para que isso aconteça, tem a necessidade de eu sacar o pino passante, o parafuso, pode ser removido ou não, da mesma forma com o lado oposto. Lembrando que esses dois tansos foram neutralizados, as forças foram neutralizadas durante o momento que eu saco esta moldagem. Então aqui eu vejo internamente, eu vejo o trânsito. Eu posso então introduzir o análogo. Da mesma forma que eu coloquei o análogo sobre a plataforma do implante. Agora eu pego o análogo e coloco na base, na plataforma do trance. E com este movimento aqui, eu vou agora produzir o apertamento. Lembrando que deve ter a cautela que quando nós imobilizamos com resina, esse movimento se torna mais confiável e aqui você vai ter o análogo em posição, devendo aferir sempre a estabilização. Devido à barra metálica e estabilização realizada com resina, você tem o análogo de uma forma estável e confiável, não sofrendo influência das manobras da construção do modelo de trabalho. Vou repetir a mesma manobra do lado oposto, posiciono novamente com o lado oposto e vou aí imobilizar através do parafusamento. Aqui, quando você sente uma resistência, porque provavelmente já chegou em posição. Aqui você deve aferir essa posição da mesma forma que se afere em boca através do raio-x. Aqui você faz a olho nu.
e com instrumentos, verificando se o análogo está completamente estável. Aí então nós temos uma moldagem produzida com moldeira aberta e podemos ir para a etapa seguinte na construção do modelo de trabalho. Nesta nova escolha da moldagem de transferência, nós iremos realizar através da silicona de adição, porém em monopasta, ou seja, o monophase, nome comercial, onde nós iremos realizar uma moldagem híbrida. Essa moldagem vai ser com moldeira aberta nessa região anterior. Nós vamos identificar o posicionamento desses elementos para que a gente possa ter acesso do parafuso na parte externa. E vamos utilizar aqui um transfer do cone Morse. Nós vamos utilizar o transfer do cone Morse. De moldeira fechada. Nós vamos utilizar o cone de moldeira fechada. Colocamos nessa região. E temos seu parafuso sendo colocado. Uma diferença desse tipo de componente é que nesse caso, você não tem a base para utilizar a chave. Você vai dar o torque do parafuso apenas com a sensação digital. Colocado em posição, o cone Morse, ele vai se estabilizar, tendo as facetas de estabilização. Nesse caso, tem 3 facetas de estabilização, o que permite que você insira esse transfer sem a preocupação da posição ser vestibular, lingual, qual que seja. Você tem uma forma de inserir esse elemento facilmente. Então, se você estiver trabalhando com uma prótese múltipla e uma prótese individual, isso é uma opção de facilidade que você pode instalar na sua escolha. Então, agora, eu tendo já marcado essa moldeira, então, eu vou fazer as minhas escolhas de posição, vou produzir estes orifícios através de uma brota maxi cut. Eu vou produzir esses orifícios, vou abrir até ter o acesso completo do parafuso de um lado e do outro. A partir do momento que nós temos a moldeira personalizada e temos o acesso já à parte externa dos parafusos, nós podemos então começar a dispensar o material de moldagem aqui dentro. A partir do momento que eu dispensei o material dentro da moldeira, eu vou direcionar de acordo com os orifícios. Vou produzir a minha moldagem. Posso, através de uma outra técnica, injetar o material. Nesse momento, eu posso estabilizar os análogos na moldeira e fazer com que esse material moldador ele seja injetado ao invés dele ser comprimido pela técnica convencional. Então esse aí é um outro processo de trabalho que você pode utilizar. Técnica essa que é muito utilizada na moldagem
feito em protocolos imediatos, com um guia multifuncional. Aqui agora nós temos o resultado da nossa moldagem realizada com moldeira aberta e um dos elementos com moldeira fechada. Então você tem possibilidade de implementar mudança na técnica de acordo com as suas necessidades. Novamente, aqui nós temos uma moldeira personalizada com uma moldagem de silicona de adição, uma monopasta, nesse caso comercialmente conhecida como monophase. É um material com uma ótima memória elástica, estabilidade dimensional. Por esse motivo, deve ser sempre eleita, quando possível, nos casos de moldeira personalizada. Faremos da mesma forma a remoção dos parafusos e sacamos a moldagem. Neste caso, a moldagem é conhecida aqui nesse caso como uma moldagem híbrida, que nós temos aqui os análogos e o orifício para que a gente possa levar o transfer, que nós iremos remover aqui, que foi sacado com a mão. Nós tiramos o transfer e ao mesmo tempo nós levamos para o análogo. Aí nós temos a montagem, que não precisamos nos preocupar com a marcação como nos casos anteriores, onde é vestibular e lingual, porque ele tem 3 facetas. Então qualquer posição que você inserir esse tipo de análogo será a mesma. Então vamos aqui para a moldagem, nós encontramos o ponto dele e inserimos o análogo. No outro, nós temos os análogos estabilizados pela base metálica, onde nós iremos introduzir o análogo e produzir mesma estabilização. Estabilizou, repetimos o processo com o outro análogo. Parafusamos. E aí nós temos dois tipos de processo. Uma com os análogos de moldeira aberta estabilizado por uma barra metálica, outro um elemento único que é de moldeira fechada. Se vocês observarem, nós realizamos este procedimento só variando a técnica pela moldeira e pelo material, onde neste material aqui nós temos uma moldagem também única. No entanto, nós temos o denso e o leve, ou seja, pasta a pasta, mas o material leve. Aqui é a monopasta. Nesta outra moldagem, nós utilizamos a técnica da moldagem com o denso e logo em seguida a moldagem com o leve. Fazemos lembrar que para esses 2 tipos de materiais, o material denso ele tem a maior estabilidade dimensional do que o material fluido. No entanto, o material fluido tem a maior capacidade de molhamento do que o material leve, o que permite você criar opções
da sua técnica de moldagem. Se vocês perceberam, durante essa técnica nós fizemos em duas fases, esta em uma única fase e esta também em uma única fase, porém com uma variação da técnica. A variação foi moldeira fechada e moldeira aberta, seria moldeira fechada e moldeira aberta, que no caso nós temos aqui a moldeira aberta, e a moldeira fechada, que é o caso da moldagem do cone Morse. Todas elas nos oferecem bons resultados. O profissional é que deve estar habilitado para esta escolha durante o processo, sabendo se ele vai precisar de um processo de trabalho com um material de maior memória elástica, com maior tempo de trabalho, com maior estabilidade, se ele vai precisar construir e reconstruir modelos, tudo isso são elementos que envolvem a escolha do material de moldagem. Quando nós utilizamos esse tipo de material com essa técnica dupla, com essa técnica mista, ou seja, uma técnica híbrida, temos que tomar o cuidado de fazer a remoção e a reposição dos componentes protéticos com muita cautela, e neste momento aqui devemos produzir uma estabilização destes análogos com a base de Duralay, com fio ou com estruturas metálicas, fazendo representar aqui não a estabilização do componente de transferência, mas sim a estabilização dos análogos para que eles sofram o mínimo de influência do comportamento do gesso durante a sua cristalização. A partir do momento que você já construiu a sua moldagem, inseriu o análogo sobre os trânsitos e já estabilizou através dos parafusos, há necessidade de que você conheça qual o tipo de material que você irá construir o seu modelo. Se vai ser gesso, se vai ser um poliacrílico, se vai ser gesso combinado com gengiva, que nesse caso seria uma gengiva de silicone, né? Que a mais usada seria o Gengifest. Então, normalmente eu utilizo esse silicone gengival próximo aos análogos e ao trance, dando ao técnico a possibilidade de elaborar áreas de emergência com mais facilidade do que se estivesse apenas em gesso. Para que eu comece este procedimento, primeiro eu utilizo lâminas de clausura deste material, logo em seguida eu utilizo um material separador do silicone nessa região, e aí então eu devo inserir nesta área o material da gengiva, chamada gengiva artificial, que na verdade é um silicone gengival, né? Então, quando eu faço essa clausura, eu organizo esse silicone melhor antes de verter o gesso, nessa região e sobre o silicone gengival. Então eu faço essa clausura, o que deixa com que o técnico possa
remover com mais previsibilidade esse bloco de silicone gengival para que ele acesse a plataforma do análogo, identificando a qualidade da adaptação e do perfil de emergência em cada uma dessas bases. Reforço que a partir desse ponto nós devemos remover as lâminas, nós removemos as lâminas e vertemos gesso, construindo o modelo de trabalho. É neste momento aqui que o técnico tem que verificar se a máscara gengival já está no ponto ou não, e tem que remover essas barreiras que enclausuraram o material antes de verter o gesso. Neste caso, nós vamos construir o modelo e vamos apresentar numa próxima oportunidade esse modelo já com o gesso e a gengiva e os análogos em posição, para que possamos analisar as manobras dos componentes protéticos sobre esses modelos, dando a interpretação do processo feito em boca, ou seja, as manobras clínicas. Agora nós iremos simular a moldagem, neste caso de moldeira fechada, seria uma moldagem com alginato, com uma moldeira ortodôntica. Iremos utilizar uma forma mecanizada de manipular o alginato e iremos utilizar uma seringa, facilitando as nossas manobras de acesso do material, principalmente nas regiões de fundo de saco vestíbulo, e para depositar dentro da moldeira. Nós temos o material medido, começamos a manobra mecânica para termos uma massa mais homogênea. Agora nós vamos depositar na seringa. Ao mesmo tempo vamos colocar na moldeira. E aqui agora nós colocamos o alginato, dispensamos o alginato em todas as regiões mais importantes. E agora sim, nós inserimos a moldeira. Essa moldagem para modelo de estudo foi realizado com um alginato que permite um tempo maior de espera para a construção do seu modelo de gesso. Foi feita uma moldagem de moldeira fechada. Vamos remover os transfers. Com a remoção dos transfers, nós agora temos que instalar os análogos para que eles sejam inseridos no modelo da mesma forma que construímos os modelos anteriores. Então, inserimos. Nesse caso, podemos ou não utilizar a chave, o importante é aferir essa justa posição. Vamos aferir a justa posição. E agora retomamos o posicionamento correto do análogo. A mesma forma acontece com o lado oposto. E nós iremos agora, podemos imobilizar através de uma barra metálica ou com fio de Duralay antes de construir o modelo, para termos mais estabilidade e assim
teremos no nosso modelo de estudo.